Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana a nossa aula é sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. É basicamente uma continuação da matéria que a gente estava vendo sobre o Renascimento, porque é na mesma época que acontece essas mudanças de concepção de mentalidade na sociedade da Europa. Então, o que foi a Reforma Protestante? Contexto histórico, que eles estavam vivendo nessa época. Ela aconteceu no início do século XVI, começou pelo norte da Europa e se espalhou, pelo continente europeu. Também estávamos no processo final de formação das monarquias nacionais absolutistas, os estados nacionais, e também o contexto das grandes navegações, a expansão marítima europeia. Aqui nós temos um mapa mostrando a expansão das religiões pela Europa. Aqui vocês podem ver os países católicos em amarelo, o catolicismo sempre muito bem expandido pela Europa Ocidental, aqui a França, a Espanha, a Itália, que é o berço da Igreja Católica, e assim por diante. Aqui nós temos a religião luterana, que vocês vão estudar, que surge aqui na Alemanha, e a Noruega, que os países bálticos. Religião calvinista surge aqui também no meio aqui da Alemanha. Religião anglicana é a religião aqui da Inglaterra. E a religião islâmica, que a gente não vê aqui no mapa da Europa, Então tudo começou com as críticas à Igreja Católica. Os próprios membros, monges, seminaristas da Igreja Católica, começaram a questionar, a criticar a vida e moral do clero, que os padres, as pessoas de dentro da Igreja Católica, desrespeitavam os votos de pobreza e de castidade. Muitos padres, muitas pessoas ligados à igreja tinham relações fora da Igreja Católica. Também questionava a venda de indulgências e relíquias, que basicamente era o perdão dos pecados, você pagar para ir para o céu, e relíquias, objetos sagrados, como bíblias, terços, rosários, tecidos, que eles falavam que eram santos. Também tinha a prática aberta da simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, nobres que queriam um cargo dentro da Igreja Católica e pagavam por esse cargo. Também buscava uma separação definitiva entre o poder temporal, ou seja, a vida material, e a vida espiritual do indivíduo. Principalmente uma busca aí da burguesia, que era a nova classe que surgia. Então, como conflitos diretos, nós tínhamos a Igreja Católica, uma instituição religiosa, contra a nobreza, confrontos a respeito de propriedade de terras, arrecadação de impostos, além de questões da manutenção de privilégios. Ambas as duas tinham privilégios, como não pagar impostos. Então, uma queria sobressair sobre a outra. A Igreja Católica também tinha muitas terras provenientes da Idade Média, enquanto a nobreza queria que essas terras ficassem para as classes da nobreza, para ela cultivar seus produtos, plantar alimentos e assim por diante. O maior conflito aí era entre a Igreja Católica e a burguesia, Era uma disputa ideológica
em relação à usura. A burguesia era a classe que tinha o dinheiro e emprestava dinheiro a juros. E a Igreja Católica condenava essa prática. Ela dizia que isso era aproveitar-se do indivíduo, principalmente dos mais pobres. Também tinha conflito entre a Igreja e os reis, os monarcas. Esses reis desejavam controle das rendas da Igreja e o uso da religião como instrumento para centralizar o seu poder político. E a Igreja também tinha certo poder político dentro de cada estado. Aqui nós temos algumas imagens que a Igreja encomendava e utilizava na Idade Média para colocar medo nas pessoas, dizendo que dentro da Igreja as pessoas se sentiriam mais seguras. Aqui nós temos Satanás no 9º círculo do inferno. E aqui o contraponto, né? O contrário desse inferno que era o paraíso. Então a Igreja dizia que se você não pagasse o dízimo, pagasse pelos seus pecados, em terra você seria julgado, né, no julgamento final, e estaria entre esses dois ambientes, ou o inferno ou o paraíso. E aí a primeira pessoa que questionou essas práticas da Igreja foi o monge alemão Martinho Lutero. Né? Ele criou uma teologia, um ensinamento que a gente conhece por teologia de Lutero. Dentro dessa teologia, o estudo de Deus feito por ele dizia a justificação pela fé, que a salvação do indivíduo é um dom de Deus. Por isso, práticas como jejuns, orações, penitências, idas ao templo, todas essas práticas defendidas pela católica seriam inúteis. Então, a única fonte de verdade era a Bíblia. A Bíblia é uma verdade absoluta para o Lutero, diminuindo assim a autoridade da Igreja Católica e do Papa. O Lutero também ele criou, na sua visão, os sacramentos bíblicos, que são a ceia e o batismo, diferente da Igreja Católica, que são 7 sacramentos. Lutero também aboliu a confissão. Ele acredita que o indivíduo, a pessoa pode ter contato com Deus, se confessar, se redimir dos seus pecados por ela mesma, não precisa de uma outra pessoa para fazer isso. O jejum, o celibato clerical e o culto a santos, ele também aboliu essas práticas. Culto a imagens. Aqui nós temos uma imagem do Lutero, enquanto era monge ainda. Aqui nós temos uma charge mostrando o seu arrependimento em criar essas críticas, né? O Lutero reuniu todas essas teorias e colocou num único documento, chamado As 95 Teses de Lutero. Então aqui ele diz: o que eu fiz, porque eu fui criar essa reforma protestante, ou seja, ele se arrependeu de ter criado por tantas críticas que vieram depois, né? Como aqui, a minha igreja é a certa, ou seja, como se fosse um católico aqui questionando que a igreja dele é a correta, é a ideal. O batismo é para a salvação, o outro não é não. Jesus Cristo não é Deus. Aqui provavelmente um islâmico, né? Que para eles Jesus Cristo não é o nosso Messias, né? O nosso Salvador. Aqui outro, viva Henrique VIII, que é o rei que fez a reforma na Inglaterra, e assim por diante.
E tudo isso que o Lutero fez, ele ocasionou alguns desentendimentos com a Igreja Católica. A Igreja passou a persegui-lo, né? Houveram protestos e o Lutero fixou as 95 teses elaboradas por ele na porta da igreja do castelo de Wittenberg, condenando os abusos das indulgências e desafiando qualquer um para o debate bíblico. O Lutero, como ele era um monge ligado à Igreja Católica, foi excomungado, ele foi expulso da igreja em 1520 pelo Papa Leão X, que ordenou também a queima dos seus livros. O Lutero queimou a bula, que é um documento católico, em praça pública. Essas teses elaboradas pelo Lutero também ocasionaram algumas revoltas camponesas, que também são conhecidas por guerras camponesas, principalmente entre 1524 a 1536, lideradas pelo Thomas Manzer. O que eles queriam? Eles queriam reformas sociais, eles queriam o fim dos direitos feudais, eleição dos padres locais e assim por diante. Só que, infelizmente, elas foram muito reprimidas, né, pelas autoridades políticas e, principalmente, reprimidas pelo Lutero. Lutero considerou essas revoltas muito exageradas. E, por isso, a partir dessa época, que os seus seguidores ficaram conhecidos como protestantes. Por isso o nome Reforma Protestante. Aqui nós temos um mapa mostrando a expansão da religião protestante entre os séculos XVI e XVII. Aqui ainda a Europa ocidental toda de domínio católico. Aqui na cor bege, né? Portugal e Espanha sempre países muito católicos, a Irlanda, a França e assim por diante. Zonas de domínio luterano, o verde, aqui no norte da Europa, como eu disse lá no início do vídeo, principalmente aqui na Alemanha. Zonas de domínio calvinista, que ainda nós vamos ver, aqui na Irlanda do Norte. Zonas de domínio anglicano, aqui na Inglaterra. E outras religiões, né? O islamismo e assim por diante. Fora o luteranismo, nós tivemos também o calvinismo. O calvinismo ele surgiu ali do João Calvino. O João Calvino, diferentemente do Martinho Lutero, ele veio de uma família mais abastada, estudou na França, né, em Paris, era teólogo, estudante de direito, e teve benefícios por parte da Igreja Católica para pagar seus estudos. Ele teve uma formação humanista diferente do Lutero, né? Ele foi mestre em artes, filosofia e direito, e quando ele estudou na França, ele conheceu as primeiras doutrinas que questionavam a Igreja Católica, do John Wycliffe, do John Huss e também aí do Martinho Lutero. Após ele se formar lá na França, ele se mudou para a Suíça, em Genebra. E lá nessa cidade ele teve um rigor, trabalhou com rigor no cumprimento das regras bíblicas e morais. Era uma pessoa considerada mais severa perante o Lutero. E aí ele criou também a doutrina do puritanismo, que é basicamente o controle do cotidiano das pessoas. Também criou ordenanças eclesiásticas, que era a ligação entre o Estado e a Igreja, diferentemente do Lutero. Ele defendia essa aliança entre política e religião, ou seja, o Estado e a Igreja.
controlava a vida política, religiosa e moral da cidade de Genebra. Todas as pessoas que o criticavam, ele perseguia muito, porque ele mantinha uma severa regulamentação do comportamento dos habitantes de Genebra. Ele também defendia a doutrina da predestinação, ou seja, a ênfase na vontade divina no trabalho e na prosperidade. É muito usada até hoje pelos chamados evangélicos. A reforma na Inglaterra, ela foi um pouco diferente dos outros países da Europa, né? Porque ela teve mais uma ligação do Estado do que dos próprios monges aí da Igreja Católica. Então a reforma na Inglaterra, ela teve uma outra causa, uma causa de centralização política, formação do Estado-nação, ou seja, um rei que queria dominar praticamente todos os poderes, queria todos os poderes em suas mãos, e um combate à influência de Roma. Ele queria combater a influência do Vaticano aí na Inglaterra. Na Inglaterra também houve a tradução do Novo Testamento para o inglês, ou seja, a Bíblia Sagrada no idioma daquele país, e seguiu basicamente as inscrições, né, os escritos de Lutero. A reforma na Inglaterra, ela foi liderada pelo rei Henrique VIII. O Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, que era espanhola. Ele queria anular o seu casamento com a Catarina para assumir o seu relacionamento com a Ana Bolena. Dentro da Inglaterra e de outros países, sempre tiveram casamentos arranjados, casamentos estratégicos dentro da própria família para permanecer a fortuna e o sobrenome. Porque, segundo eles não poderiam se misturar, né, com outras famílias de classes inferiores, porque aí misturaria o sangue também. E aí, através desse pedido de anulação do casamento, o Papa, na época, ele, pressionado pelo rei Carlos V, não anulou esse casamento, né? Ele não quis atender a esse pedido. Aí o Henrique VIII passa a perseguir o clero fiel a Roma e a fortalecer seus aliados. Ou seja, dentro do parlamento inglês, ele consegue a submissão do clero. E aí ele decreta o ato de supremacia. O que foi esse ato de supremacia? É um documento que o Henrique promulgou, no qual ele rompeu relações com o Papa e tornou-se chefe da igreja na Inglaterra, criando assim a igreja anglicana. Ele também fez aliança com a classe média, né, na época, doando terras da nobreza rural da Inglaterra para essa classe média, e obteve apoio político, econômico, militar, especialmente aí da nobreza e da burguesia. A Igreja Católica, ela também fez a sua reforma. Lógico que ela não ficaria calada diante disso tudo e vendo seus fiéis trocarem de igreja, trocarem de religião. Então ela fez a chamada Contra-Reforma, que é a reforma da Igreja Católica, cujo objetivo era impedir o avanço da religião protestante na Europa. Só que, infelizmente, já era tarde demais e o protestantismo já tinha avançado bastante. Principal medida, ela criou a Companhia de Jesus em 1534. Essa companhia deu origem à Ordem dos Jesuítas,
os padres que vieram para cá nas Américas para catequizar os índios, principalmente aqui no Brasil, colônia. Ela realizou o Concílio de Trento em 1545, na qual ela reafirmou os dogmas tradicionais da Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo que a fonte da fé era a Bíblia e a Igreja cabia a sua verdadeira interpretação e assim por diante. Ela também criou o Index Librorum Prohibitorum, que era um documento no qual continha uma lista de obras proibidas aos fiéis católicos, entre eles obras dos renascentistas e obras dos protestantistas, e restabeleceu o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, em 1564, principalmente para perseguir pessoas que eram contra seus dogmas, suas teorias. O Concílio de Trento, então, ele foi um encontro, uma reunião oficial do alto clero católico, no qual o objetivo era debater as ideias da Reforma Protestante. O que a Igreja Protestante questionava das doutrinas católicas. Definiram que os movimentos protestantes eram heréticos, ou seja, práticas contra a Igreja Católica e ligados à bruxaria, e que todos os dogmas da Igreja Católica estavam corretos. Aqui a criação do Index, um documento de livros proibidos. Restabelecimento do Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição, que era muito utilizado na Idade Média para perseguir bruxos, magos, cartomantes e assim por diante. Eles ficaram muito conhecidos por usarem um traje totalmente preto, uma túnica preta, e levarem também as pessoas à fogueira para expurgar todo o mal, todo o pecado. Aqui algumas imagens fortes. E sobre a Reforma Protestante é isso. Então vocês vão realizar as atividades das páginas 69, 70 e 71 da apostila. Tenham bons estudos, logo logo nós estaremos juntos novamente.